Arsène Wenger quebrou o silêncio sobre o polêmico confronto entre Barcelona e Real Madrid, mas o que realmente está chamando a atenção do mundo é a revelação explosiva sobre Lamine Yamal no El Clássico, algo que ninguém esperava. O que aconteceu é simplesmente inacreditável. O El Clássico entre Real Madrid e Barcelona foi marcado por tensão, polêmicas e decisões de arbitragem extremamente questionáveis. O árbitro Souto Grado e o VAR foram o centro das atenções, e não de forma positiva. Entre todas as decisões do árbitro, 3 se destacaram. O pênalti inexistente marcado a favor do Real Madrid no lance entre Lamine Yamal e Vinícius Júnior, o gol de Mbappé em posição de impedimento que foi incorretamente validado, e o pênalti por toque de mão de Eric Garcia, que primeiro foi ignorado e depois confirmado pelo VAR. Todas essas jogadas exigiam correção. E, ironicamente, o lance mais claro de pênalti de toda a partida, o empurrão de Carvajal em Araújo aos 92 minutos, nem sequer foi revisado. Nem Souto Grado em campo, nem o árbitro de vídeo Iglesias Villanueva consideraram o empurrão óbvio do espanhol sobre o uruguaio digno de revisão. Aos 12 minutos, Mbappé recebeu a bola entre as linhas e marcou, mas estava claramente impedido. Mesmo assim, o assistente manteve a bandeira abaixada e só o VAR corrigiu o erro sem precisar de revisão no campo. Logo depois veio outro lance polêmico. O gol de Bellingham aconteceu logo após uma falta clara de Rüdiger em Gavi. O zagueiro do Real atingiu o rosto do jovem do Barça com o cotovelo, derrubando-o, mas o árbitro ignorou completamente o lance e o VAR não interveio. Mais tarde, a bola desviou no braço de Eric Garcia dentro da área. Souto Grado marcou escanteio, mas o VAR o chamou para revisar. Durante a transmissão, foi possível ouvir o diálogo entre eles. O VAR disse: "Recomendo uma revisão por possível toque de mão." Souto respondeu: Ok, mostra outro ângulo, quero ver se há jogador atrás." O VAR completou: "Na minha opinião, é punível. Mostrarei o posicionamento da mão." Após observar as imagens, Souto concluiu: "O braço está muito alto, primeiro desvia em Eric, depois em Bellingham e segue naquela direção. O braço cobre espaço. É pênalti." Ele confirmou a marcação, dizendo que estava de acordo com o que foi discutido no seminário. Ainda assim, a inconsistência ficou evidente, já que o empurrão de Carvajal em Araújo, muito mais claro, não foi revisado. Aos 92 minutos, Araújo tentou alcançar um lançamento de Casado, mas foi empurrado por trás por Carvajal, caiu no chão e o árbitro mandou seguir, ainda gesticulando para que ele se levantasse. O replay mostrou claramente o empurrão, mas, diferente do lance de Eric Garcia, o VAR permaneceu em silêncio e o jogo continuou. Enquanto isso, Vinícius Júnior voltava a ser destaque, mas não pelo futebol, e sim pelo comportamento. Substituído por Xabi Alonso aos 72 minutos, o brasileiro saiu irritado, gritando e gesticulando em direção ao treinador. Foi direto para o vestiário e retornou 6 minutos depois, ainda visivelmente furioso. Essa não foi a primeira vez que os dois se desentenderam. Vinícius já havia desafiado Alonso publicamente no Santiago Bernabéu ao ver seu número na placa de substituição, imitando a famosa reação de Mario Balotelli, "Why always me?" O curioso é que o Real Madrid estava vencendo, jogando bem e prestes a garantir 3 pontos importantes na corrida pelo título da La Liga, mas nada disso pareceu importar para Vinícius. Ele garantiu os holofotes não com gols ou assistências, mas com atitudes e gestos que, infelizmente, se tornaram parte da imagem dele. A cena gerou enorme repercussão na imprensa espanhola. No programa El Tertulión, a jornalista Mônica Marchante criticou: "Tenho a sensação de que ele desafiou o treinador diante de todo o Bernabéu, pedindo para que a torcida tomasse partido. Fazer isso em um clássico é inaceitável." Ciro Lopes completou: "Ele conseguiu transformar a vitória do Real em um debate sobre as suas infantilidades. Está claro que Vinícius não está lidando bem com a perda de protagonismo para Mbappé e Bellingham. Enquanto o francês e o inglês foram elogiados por liderança e equilíbrio emocional, o brasileiro voltou a se destacar pela instabilidade. O contraste ficou ainda mais evidente no final do jogo, quando Vinícius foi um dos primeiros a reacender a confusão com Lamine Yamal, iniciando uma troca de empurrões que envolveu vários jogadores e precisou da intervenção da polícia. Rafinha entrou para defender Yamal de um Vinícius completamente exaltado. Enquanto Mbappé e Bellingham mostravam calma e liderança, Vinícius demonstrava arrogância e descontrole. Depois da partida, Bellingham publicou nas redes sociais a frase "Talk is cheap", ou "falar é fácil", o que agradou os torcedores. Vinícius respondeu apenas "incrível". Já o zagueiro Raul Asensio publicou uma foto com 4 emojis de cabeças falando, interpretados como uma provocação a Yamal pelas declarações antes do jogo. Os jogadores do Real ainda guardam ressentimento da jovem, que na temporada passada marcou 3 gols e 2 assistências em 4 partidas contra o clube, sendo o grande algoz dos merengues. O meia Frenkie de Jong saiu em defesa do companheiro. Tudo foi exagerado.
Se alguém acha que ele errou, deveria ligar para ele em particular, não expor assim. Ele não disse que o Real trapaceia. Apenas comentou que precisamos criar mais chances e melhorar. Araújo também comentou: não vou falar sobre Lamine hoje. É um grande profissional. Sabe o que precisa fazer. Só entrei para separar. Para eles, a reação do Real foi completamente desproporcional às palavras do jovem antes da partida. Mas a atuação de Lamine Yamal no El Clássico foi aquém do esperado, e agora se sabe o motivo. Segundo o programa El Chiringuito TV, o jovem jogou o clássico ainda lesionado, sofrendo com pubalgia, o que limitou sua aceleração e capacidade de mudar de direção, elementos fundamentais do seu estilo. Durante o jogo, ele demonstrou desconforto e até pediu aos companheiros para não forçarem tantos passes em sua direção. A expectativa é de que Hansi Flick o poupe nas próximas partidas para garantir uma recuperação completa. Aos 18 anos, oscilações são normais e fazem parte do amadurecimento de um jogador de elite. Outubro foi um mês difícil para Yamal, mas também um aprendizado. Após a partida, Arsène Wenger, lendário ex-treinador do Arsenal, comentou o clássico elogiando a organização defensiva do Real Madrid e destacando a diferença de maturidade entre as equipes. O jogo mostrou claramente a diferença de preparo físico e tático entre os dois times. Parecia homens contra meninos. O Real Madrid foi muito mais sólido defensivamente, enquanto o Barcelona teve posse, mas não parecia capaz de marcar. Apesar do domínio de posse do Barça, o time não criou perigo real contra a defesa madrilenha. Entre erros de arbitragem, decisões duvidosas e ânimos exaltados, esse El Clássico será lembrado não apenas pelo resultado, mas pelo caos dentro e fora do campo. E você, o que achou desse jogo? Deixe sua opinião nos comentários.